Começando mais um 2 no Pod. Hoje eu tô aqui com meu amigo Rodolfo Molinos. Tamo junto. E com um convidado muito especial, né, Molinos? Rapaz, esse cara é um cara de peso. É um cara que tem história aqui em Portugal. Tem lá no Brasil também, mas ele... Boa parte... Eu não sei, vou perguntar pra ele, mas se grande parte foi mais em Portugal, se foi mais aqui. Enfim, mas é o cara que eu queria trazer também aqui e acho que vai agregar muito pra gente. Ele tem tanta história que eu não consegui nem ler a história toda. Não consegui gravar todos os feitos que ele conquistou. Tudo que ele aprontou por aí. E, óbvio, antes de começar a falar com o nosso convidado, a gente gostaria aqui de agradecer aos nossos patrocinadores. A Abelha Digital, que é o estúdio que a gente grava aqui, esse nosso podcast. Que se você quer gravar o seu podcast, produzir seu conteúdo para mídia social, gravar o seu curso online, só procurar a gente aqui no Abelha Digital, que a gente está pronto para oferecer para você um serviço de muita qualidade. Também, nosso patrocinador espetacular, Nutri-Evolution, de suplementos. Então, é a melhor loja de suplementos de Cascais. Se você quer um suplemento, se você está à procura de um suplemento que tem, de uma loja, na verdade, que tem atendimento, qualidade e preço, é só chamar eles lá na Nutri-Evolution. O Instagram é @nutri.evolution. Hoje a gente está aqui com quem, Molinos? Apresenta aí. Nós estamos aqui com Alan Cavalcante. Boa. Cara do futebol. Bom, já foi do futebol de areia, futevôlei, saiu, voltou futevôlei de novo, né? Na verdade, saiu, voltou não. Futevôlei foi o primeiro, foi onde ele começou, depois futebol de areia, depois voltou pro futevôlei novamente. Hoje ele tá aqui em Portugal, com outras funções de técnico, enfim, dono de CT aqui. O cara, como você falou no início, o cara é multifunções, né, cara? Pois Não dá nem pra você decorar em uma semana tudo que ele já fez, os feitos. E aqui numa conversa agora, no final daqui, antes da gente entrar, já descobri outra dele também. É isso. Num país que eu nem imaginava, que é a Rússia. Pois é. Alan, muito obrigado aí por ter aceitado aí o nosso convite, né, para participar desse nosso podcast, que é um projeto que a gente criou com muito carinho que a gente estava falando antes ali, para apresentar não só... o nosso podcast é Marombicast, seria ligado à maromba, mas na verdade o que a gente quer levar para Portugal, fazer com que as pessoas conheçam outras atividades, porque você é atleta, você sabe que o importante é a gente se movimentar, não é ficar parado. Então, queria te agradecer aí pela presença e espero que tenho certeza que você vai contribuir muito aí com o nosso programa. E uma particularidade do Alan, assim, cara, que foi quando eu entrei em contato com ele, eu falei, preciso falar contigo e tal. 2 minutos depois, eu nem precisei ligar pra ele, não. Ele já me ligou logo e tal, e quando eu fiz o convite aí na mesma hora, não, vou, tô lá, vambora. Eu falei, será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Ainda fiquei na dúvida. E depois mandei mensagem confirmando, não, tô lá. Eu falei, opa. Então, cara, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por ter aceitado assim tão imediatamente assim o convite e fico bastante honrado de estar sentado na sua frente aqui, nesse momento que pra gente aqui, pro nosso estúdio, é o início, e ter você aqui reforça e ajuda muito a gente a crescer. E é aquilo, né? O futevôlei é uma coisa que eu sou zero à esquerda, como a gente fala lá no Brasil. Tentei fazer, mas não levo jeito, mas é o lifestyle do futevôlei, para mim, é uma coisa que é muito bacana, assim. Eu tenho meu cunhado que treina contigo, inclusive, e é um cara que... todo momento o cara só fala de futevôlei, o cara respira futevôlei, o cara, mesmo com dor nas costas, é jogo de futevôlei, daqui a pouco tá ele com creme. Mas, cara, ele vai de manhã e volta só de noite. Enfim, então é um lifestyle que eu curto bastante, acho muito bacana e queria saber de você agora. Contar a tua história aí, como é que começou no esporte, né? Eu que agradeço o convite de vocês, estou aqui com prazer mesmo, o Rodolfo, como disse, estou lá, é bom, cresça cada vez mais o desporto aqui em Portugal e o programa de vocês cresçam cada vez mais, sempre divulgando o desporto, que é bom para a saúde e para todos, né? E a minha história é engraçada porque, como ele falou, eu comecei a jogar futevôlei cedo,
parei de jogar futebol, que o sonho de toda criança é jogar futebol, e comecei a jogar futebol cedo no Brasil. E foi dando certo, e eu tô cá em Portugal graças ao futebol, que eu posso dizer, no começo da minha história, que eu dei muito certo na seleção portuguesa, foi tudo graças ao futebol. E você joga há muitos anos, e você começou com que idade? É porque é engraçado, toda criança tem o sonho de jogar futebol, como você falou. Mas eu vejo poucas crianças que, porque não foram jogadores de futebol, vão pro futevôlei. Ou não sei também, ou pelo meu desconhecimento, mas assim, das pessoas que eu cresci, das pessoas com quem eu convivo, dificilmente você vê alguém que, né? Eu nunca vi, por exemplo, até você me falar agora, uma pessoa que não deu certo no futevôlei, ou no futebol, e aí tipo, então eu vou arriscar no futevôlei. Por que isso? Como é que foi? Não, porque assim, quando toda criança no Brasil, a gente quer jogar futebol, né? E eu jogava pelo infantil do esporte naquela altura. E o meu irmão chegou para mim dizendo que ia ter um campeonato de futevôlei em Boa Viagem, em Recife. E eu perguntei o que era, que eu até então não sabia o que era. E depois o futevôlei é um desporto tão viciante, que eu larguei o futebol e comecei a treinar futevôlei. E por incrível que pareça, deu certo. Eu comecei a arranjar um patrocínio. E depois, com o patrocínio, eu comecei a ganhar dinheiro. E outro patrocínio, eu comecei a ganhar dinheiro. Depois eu comecei a ganhar torneios. Comecei a ganhar campeonato brasileiro. Comecei a ser conhecido no Brasil. Então, aquilo virou um vício. Um vício que me dava retorno. Então, como me deu retorno, foi crescendo cada vez mais o gosto pelo futevôlei. E pronto, até hoje eu gosto muito de jogar futevôlei. Jogo ainda. Tenho um centro de treinamento de futevôlei aqui. E não para de jogar futevôlei nunca. Eu acho que o futevôlei é um desporto muito viciante, que faz muito bem para a saúde. E em que momento o futebol de areia entrou na tua vida? Porque, para quem não sabe, tá? Eu não vou nem me arriscar a falar, ele sabe muito bem as datas, todas as conquistas, mas o Alan conquistou muita coisa no futebol de areia, mas foi muita coisa. Ele faz parte da história do futebol de areia, não só de Portugal, mas do futebol de areia em si. Do desporto mesmo. Então eu queria que você falasse pra gente em que momento o futebol de areia entrou na tua vida. Pronto, então lá no Brasil, como eu já jogava futevôlei, que é tudo praia, né? Um dos treinadores que já me conhecia, que já tinha me dado treino, que é o Alexandre Julião, veio aqui treinar a seleção portuguesa. E quando veio treinar a seleção portuguesa, veio para cá e me fez um convite no Brasil para saber se eu queria vir para Portugal jogar pela seleção portuguesa. E até então, eu disse que nessa altura eu estava jogando futebol de 11, estava sem contrato e disse que sim. Ou seja, nessa intenção daqueles torneios de verão que tinha no Brasil que eu jogava, eu vim aqui para jogar um Mundialito, para passar 15 dias e graças a Deus deu muito certo. Jogamos muito bem pela seleção. A seleção fez um bom campeonato e então a empresa que naquela altura divulgava o futebol de praia aqui em Portugal me fez um convite para ficar mais um ano aqui jogando pela seleção. E eu, como uma pessoa, um jovem novo, para morar aqui na Europa, lógico que aceitei, né? Eu disse, vai abrir muitas portas, oportunidade, outra cultura, tudo, mais conhecimento. Então eu vim aqui em 98, julho de 98, para passar 15 dias e tocar até hoje. 26 anos já aqui pela seleção, que é onde eu ganhei vários títulos aqui pela seleção, onde o pessoal me acolheu muito bem, de braços abertos, por isso que eu tô cá até hoje em Portugal. Então você nunca atuou pela seleção brasileira, né? Não, quem joga por uma seleção não pode jogar por outra. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Porque você não tem nacionalidade, você não nasceu em Portugal, não tem parente nascido aqui, ou você não conseguiu a sua cidadania você adquiriu ela pelo esporte, né? Exatamente, eu adquiri pela seleção portuguesa, de representar o país, e tivemos que ir para o CEF fazer vários protocolos de residência, de tudo, para adquirir a nacionalidade e poder jogar pela seleção. E você veio sozinho, assim, sua vida começou aqui sozinho, novo, sozinho. 98, sozinho. Sozinho. Sua família você conheceu aqui, sua esposa, seus filhos você teve aqui, todos? Exatamente, eu vim para cá sozinho, com cara e coragem, só o treinador que eu conhecia. Eu vim com cara e coragem para cá, para jogar, depois o treinador foi embora
E eu continuei aqui só e pronto, hoje em dia sou casado, tenho 2 filhos portugueses. Conheci minha esposa aqui, que é de Recife também, que é engraçado, que é muita coincidência, que é da mesma cidade. Tivemos no casamento pessoas em comum que era amigo delas e amigo meu, só que nunca se cruzamos, e vim conhecer ela aqui em Portugal. Eu queria que tu falasse hoje, Alan. É Alan ou Alan? Tem gente que me chama de Alan, tem gente que chama de Alan. Pra mim é indiferente. Como é que tua mãe te chamava? Alan. Então, a mãe é que é o... A mãe é que é o parâmetro. É que é o padrão, nosso nome. exatamente. Como que você vê hoje, cara, assim, a gente acompanhava lá do Brasil na altura da... Porque no Brasil, o futebol de areia, né? A gente vai começar falando a tua história de forma cronológica, né? Pra gente poder até chegar nos dias de hoje. Na época que começou o futebol de areia no Brasil, tinha apoio de uma grande emissora lá na altura, né? Que virou meio que uma moda. E aí tinha jogadores já consagrados, né? Que tinham encerrado a carreira. Que foi o Zico na altura, que começou, o Júnior. Edinho. O Paulo Sérgio, exatamente. E essas pessoas... E começaram a divulgar o futebol de areia. Então virou, uma certa altura, eu posso até falar de mim, né? Eu morava no subúrbio do Rio, morava em Ramos. E a gente, toda terça-feira, por causa do futebol, a gente saía de Ramos, ia pro Leme jogar bola, futebol de areia. Toda terça-feira, me lembro até hoje. Toda terça a gente ia. Então, virou meio que uma febre. E aí, óbvio, a empresa de comunicação, que é um poder absurdo, levou isso para todo mundo, para todo lugar. E aí, óbvio, virou futebol, campeonato. O Brasil virou uma hegemonia na altura, ganhou vários campeonatos. E depois, óbvio, a coisa foi crescendo, foi entrando os jogadores que não eram ex-profissionais, eram mesmo jogadores de futebol. E tinha a galera lá da Zona Sul que já jogava há muito tempo, que eles acabaram entrando nessa onda, né? Porque, pronto, precisava deles também para dar essa mesclada. E aí as coisas foram... Eu acho que foi diminuindo a potência, eu posso estar enganado. E hoje, como é que você vê hoje o futebol de areia, não só na Europa, mas no mundo? Como que você enxerga hoje o futebol de areia? Assim, o futebol de areia, como eu disse no começo, que eu jogava futebol, teve o primeiro campeonato brasileiro, que foi no hipódromo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Uhum. Exatamente, no Rio de Janeiro, no hipódromo. E nessa altura, como você falou, era com ex-jogadores de futebol, tinham que representar cada estado, que era no Campeonato Brasileiro. Então, em Pernambuco, tinha que levar 4 ou 5 jogadores conhecidos do estado, o Rio de Janeiro e todos os outros estados por aí foram. Tanto que quando eu fui jogar, era novo, bem novinho, fui jogar o Campeonato Brasileiro e do meu lado estavam jogadores que a gente olhava no Sport, no Santa Cruz, no Náutico. Então, para a gente ficou muito bom, porque a gente estava do nada do lado de estrelas que a gente via na televisão. Então, foi aí que começou a crescer com essa emissora de televisão, que começou a divulgar cada vez mais. E depois desse Campeonato Brasileiro, deu um boom muito grande para começar a fazer mundialitos, que foi onde começou a crescer as competições, que eles começaram a levar os Estados Unidos, o Uruguai, e depois Portugal foi, eu acho que em 97, pela primeira vez, para lá, para Europa. Então começou a crescer. Quando eu vim para cá, começar a Europa com o futebol de praia, que é o beach soccer, então aqui começou a dar um boom em 98 pelo primeiro campeonato da Europa, que foi na Itália, e já tinha quase uns 12 países na Europa a jogar futebol de praia. Lógico, com o mesmo sentido do Brasil, com vários craques de seleções. Eu estava do lado de Gentili, de Cantona, de Salinas, todos jogadores de seleção, e o Alan, que vem do nada, do lado de várias estrelas que jogavam Mundial. Então, cada vez foi crescendo mais. Foi aí, então, que o desporto cresceu muito, o futebol de praia, e começou a surgir jogadores específicos de futebol de praia. E os ex-aposentados do futebol já não conseguiram mais acompanhar o ritmo né? Que estavam dos miúdos, dos adolescentes, do pessoal que só viviam na areia. Então começou a diminuir. Os ex-jogadores já ganhou a hegemonia do futebol de praia no mundo todo,
e virou a profissionalizar. Foi aí que começou a surgir os campeonatos nacionais aqui na Europa, que no Brasil sempre teve desde o começo, né? Que no começo no Brasil foi os estaduais e depois virou o Campeonato Brasileiro dos clubes. E aqui na Europa já tinha dos clubes. Na Itália foi o primeiro país que divulgou o futebol de praia a sério, fazendo um campeonato nacional, todos os jogadores do mundo todo indo para a Itália. Ou seja, aquilo era o nosso campeonato como se fosse a Champions League, na Itália. E depois surgiu a Itália e começou a surgir em vários outros países. Que hoje em dia tem na Rússia, tem na Polônia, tem Israel, tem em todo lado um país que você não imagina que tem futebol de praia e é fortíssimo por causa do campeonato que eles têm lá. E isso você estava falando pra gente aqui, até são coisas que eu não conhecia. Então a Itália hoje, você encara ela como sendo uma das principais para essa divulgação, para essa abertura para a Europa e para o mundo, assim, mais até do que mais do que o Brasil, com certeza. A Itália fez todos os jogadores de futebol de areia do Brasil ter salário, praticamente. E não só do Brasil. As seleções que tinham jogadores bons iam para a Itália jogar o campeonato nacional. Ou seja, virou um campeonato muito forte. Por quê? Eu joguei 7 anos na Itália, o Maja jogou para aí 8, 9 anos, os brasileiros iam todos para a Itália, ou seja, aquilo reuniu todos os jogadores bons do mundo todo na Itália. E foi aí que começou a divulgar cada vez mais o futebol de praia aqui na Europa. É porque uma coisa da tua fala que logo no início você falou, que eu acho é diferente de qualquer outro esporte, assim, pelo menos, você falou só de patrocínio, né? Então, assim, agora eu vi você falando de contrato, né? A partir da Itália você falou de contrato, mas no início você falou de patrocínio, não necessariamente de contrato, né? Porque hoje em dia... Porque não tinha salário nessa altura, né? Exatamente, né? Era uma coisa muito amadora, talvez, ou estava tudo muito embrionário, não sei. Não, o problema do futebol de praia é que normalmente a gente fala que a casa começa por baixo. E o futebol de praia, o beach soccer, começou pelo teto. Começou pelas seleções. Então, como começou pelas seleções, não tinha salário. Seleção não paga salário. Entendeu? A seleção não tem salário. Aquilo é patrocínios que tem os jogadores. Que bancam lá, entendeu? Então, começou diferente. Começou pelo telhado para depois fazer o alicerce, fazer a base. E a Itália foi o primeiro local, tirando o Brasil, que tinha os estaduais e tudo, mas não eram clubes, eram estados, que começou a ter clubes, campeonato nacional forte. Aí depois começou a surgir em todo lado campeonatos nacionais em todos os países. Que hoje em dia a Rússia é o melhor que tem, apesar da guerra, da situação que está a Rússia com tudo e do doping que teve, mas o campeonato russo é um dos melhores que teve aqui no mundo. Das suas conquistas assim pelo beach soccer, qual a conquista que você considera assim que é mais na tua lembrança assim foi mais fantástico, foi mais espetacular, assim, uma coisa que você fala assim, pô, essa deu um prazer assim muito grande de eu ter participado dessa conquista. Qual foi assim que te marcou pra caramba? Essa pergunta é engraçada porque não só tem uma. Porque tem um começo e tem a consagração. Então, não só tem uma. A primeira que eu posso dizer foi uma Copa Latina, que foi a primeira vez que a gente ganhou do Brasil, dentro do Brasil. Então, para a gente, Portugal, que era uma segunda força, o Brasil sempre foi a força maior, a gente ganhar do Brasil dentro do Brasil, então, para mim, aquilo foi uma satisfação muito grande. Não só para mim, como para a seleção portuguesa toda, ganhar dos melhores, né? Sim. Na altura. Então, essa para mim é praticamente vira uma chave, essa hora vira uma chave. Exatamente. E era que eu brincava. Então, eu brincava exatamente isso. Eu brincava com os jogadores todos, que eu dizia, é difícil, mas no dia que passar um boi, passa a boiada. E eu sempre disse isso aqui em Portugal. Porque eu tinha que mudar a chave de todo mundo aqui. Então eu dizia, no dia que a gente ganhar a primeira, vai ganhar a segunda, terceira, quarta, quinta, passa um boi, passa a boiada. E eles riam com isso. Então, a segunda conquista para mim foi melhor. Depois que a gente ganhou a Copa Latina em novembro, em seguida a gente ganhou o Mundial para eles de novo, para o Brasil de novo. E tu sabe que isso que você está falando, onde passa um boi, passa a boiada,
eu não tenho muito base, que isso é antigo, eu já li isso há muito tempo. Tem um estudo que diz que, tipo assim, quando você tem um recorde que demora muito para ser batido, né? Vamos supor, de natação, de corrida, quando demora muito para ser batido, até que vem o primeiro e ultrapassa esse recorde mundial, que seja, nos anos seguintes, você tem uma sucessão de pessoas batendo o recorde do recorde. Porque é justamente isso, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Então, é porque uma vez que alguém faça algo desse tipo que vocês fizeram, né? Que para aquela época ganhar da seleção era o auge, né? Era a coisa que talvez fosse mais difícil da seleção brasileira. E aí parece que as outras pessoas se encorajam, e vocês mesmo, o próprio time, como você falou, vem vindo sucessões de vitórias seguidas, né? É, porque a gente consegue ver que consegue alcançar aquele objetivo. É possível, entendeu? E como você conseguiu uma vez, quem consegue uma, consegue duas. É por isso que eu digo sempre. Eu tenho umas coisas, um pensamento que é assim, é só você querer, é só insistir, que você consegue. Agora tem que repetir e tem que se esforçar para isso. Dizem que o sucesso é treinável, né? Exatamente. Porque muita gente hoje em dia fica com aquele pensamento, mas eu não sei se eu consigo. Primeiro tem que tentar para saber se consegue ou não. Se você tenta e faz bem feito, você vai conseguir. Eu só digo que não é, só é uma coisa, só tem impossível para a morte. O resto a gente consegue tudo. Eu falo isso muito para os meus alunos, e tem muito a ver com o que você está falando, é justamente isso. As pessoas, elas acabam olhando para o Alan, por exemplo, que tem uma história no futevôlei, e aí você entra numa escolinha já querendo ser um Alan, ter as conquistas do Alan, ter tudo que você fez. E aí eles botam, né, aquilo, eles têm sarrafo lá em cima. E, mas não é por aí, né? Você tem que ter a base. Né? Apesar do futebol de areia ter começado de cima para baixo, para todas as outras coisas você tem que começar de baixo para cima. Então você tem que passar pelo processo, né? E o gostoso eu acho que é o processo, né? O gostoso é você começar, você não tem direção do chute, você não sabe cabecear, bater uma bola perfeita no peito, ter altura, né? Para levantar uma bola bem. Mas isso você vai treinando, e você vai conseguindo, você vai treinando, você vai conseguindo. E meu pai falava isso, cara. Eu acho que a pessoa ela pode não virar um atleta profissional e consagrado, mas, cara, se ela fizer com dedicação e treinar para isso, ela vai fazer. A gente vai chegar nessa parte aí, porque eu tô com umas perguntas aqui na ideia então também. Faça. A gente vai fazer... Vai chegar na parte do futevôlei. É quase tietagem aqui, né? A gente vai chegar na parte do futevôlei. Porque assim, cara, quando o papo é maneiro... É bacana. Vai surgindo... A gente aqui não faz, né, Rodolfo? A gente não faz muito uma pré... A gente leu tua história, assim, mas, eu falei, cara, é muito grande, não vou gravar, é melhor ele contar a história. Aqui um pouquinho, porque... é muita coisa. Mas eu queria que tu falasse, assim, qual foi o atleta de futebol de areia que você olhou e falou assim, cara, esse cara é diferenciado, esse cara joga muito... ou que você tenha jogado, ou que você tenha visto jogar. Qual atleta, assim, do futebol de areia? Cara, eu confesso que eu não consigo, assim... Talvez você, por ter estado ali no meio, né? E, óbvio, conhece, tudo de futebol de areia. Qual o cara que você fala assim, esse cara era diferente, ou é diferente? Eu não posso dizer um, eu posso dizer vários. Sim. É porque... É complicado. O futebol de praia, no começo, quando eu comecei a jogar, o Magal era muito estiloso, que era um brasileiro, né? Que jogava muito, muito na areia. Flutuava. Então, quando eu comecei, eu me espelhei muito nele, na maneira dele jogar. Com o passar do tempo, cada vez ficou mais profissional. Então, você tinha vários tipos de jogadores que cada um específico. Por exemplo, o Madje. Nunca vi ninguém finalizar igual a ele. É impressionante. Ele jogando, ele chutando de todo lado é impressionante. Não tem como. Você pode botar todos os jogadores, ninguém vai finalizar igual como o Madje. E depois tem o Benjamin, que surgiu no Brasil. O Benjamin, eu treinei com ele na Itália. O que ele fazia nos treinamentos era absurdo. Era absurdo. Jogava muito. Então, tem vários tipos de jogadores. Então, eu fui me espelhando neles todos para se tornar um jogador o mais completo possível. Então, estava sempre me espelhando em um pouquinho de cada, que a minha vida sempre foi isso.
olhar quem sabe fazer, pô, absorver alguma coisa e aprender. Qual é o teu que você considerava ou considera no futebol de areia, o teu ponto forte? Vai ser até brincadeira falar isso, mas a inteligência. Eu conseguia ler o jogo, fazer a leitura do jogo de uma maneira muito rápida e conseguia fazer o jogo todo fluir de uma maneira em todas as posições, porque eu consegui jogar em todas as posições do campo, como se dizem no futsal, que é o universal, mas eu sempre fui muito inteligente para fazer a leitura do jogo. É tanto que foi no futevôlei, foi no futebol de praia. Eu, em pouco tempo de jogo, eu consigo ver o que todos os jogadores e as jogadas todas que vai fluir durante o jogo. Então, para mim, a inteligência de jogar foi muito absurda. E antes da gente entrar no futevôlei, né, que hoje é o que ele, assim, não que pratique mais, mas eu vou falar, queria que você falasse da tua experiência atual, que a gente estava falando aqui antes, que descobrimos hoje, agora há pouco, né, que você é o Mister. Mister da seleção feminina de Portugal. Como é que, assim, a gente estava falando até aqui que é óbvio, né? Assim como o futebol feminino no Brasil de campo não é aquela coisa de, tipo, não de profissionalismo porque não sejam profissionais, mas pela importância que dão, né, ao esporte. Como é que tem sido a tua experiência, assim, Deve estar começando bem ali do início mesmo o futebol feminino aqui em Portugal, né? Exato. A seleção. Eu peguei a seleção praticamente do zero. Hoje somos vice-campeões da Europa, com 2 anos e meio de seleção. Ficamos com a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos Europeus, que é como se fosse um Pan-Americano no Brasil. Então, a experiência está muito boa, porque eu estou conseguindo passar um pouquinho que eu aprendi no futebol de praia, passar para elas. Então, a transição está sendo muito boa, que está vindo os resultados. Então, cada vez eu gosto mais de dar treino para as miúdas, né? Então, a dedicação delas é muito forte, o sucesso que elas estão tendo, como eu sempre digo, eu só estou ali para ajudar. Porque se elas não quisessem ter o esforço que elas têm, a dedicação delas, a repetição que elas fazem, a gente não consegue nada. Porque, como falamos no começo, é coletivo. Então, não é só um que faz, são todos. Se todos não remarem para o mesmo lado, não conseguimos resultado nenhum. E ali na seleção feminina está todo mundo com o mesmo objetivo e estão conseguindo resultado muito rápido. E isso é muito em função da dedicação delas. Eu vou fazer uma pergunta meio que um pouco óbvia, mas a visibilidade aqui, como é que você está do futebol feminino agora, da seleção mesmo, do futebol de areia feminino, como é que é a visibilidade hoje nos campeonatos? Como é que Portugal é visto lá fora em termos de equipa, de time? Como é que é? Qual a força, né? O futebol feminino de praia ainda é muito, tá a começar agora. Então, não tem essa força toda que o masculino já tem. Mas está a crescer. O futebol feminino de 11, como se diz aqui, que é o de campo, está ajudando nisso também, porque ainda bem que a seleção de Portugal está com um bom treinador, está com boa equipe, fez história agora indo para o primeiro Mundial, então cada vez está a crescer mais. E as meninas, como você vê, está praticando mais desporto com bola. Você vê no futebol hoje vários campeonatos, até no Brasil agora está passando campeonato nacional feminino. Aqui em Portugal também, as emissoras estão passando campeonato. Que isso, quando eu cheguei, e há muito tempo, eu nunca tinha visto isso. Então, as miúdas, as meninas estão conseguindo atingir um nível muito forte. Você vê agora, puxando um bocadinho aqui para os treinos do futebol de praia, quando eu comecei com a seleção, tinha 4, 5 equipes de futebol de praia. Agora já tem quase 15. Ou seja, em 2 anos e meio, graças ao resultado também da seleção feminina aqui em Portugal, triplicou o número de equipes femininas. Ou seja, isso para mim é uma maravilha, porque quanto mais triplicar, mais vai ter meninas para jogar na seleção. É dor de cabeça boa que vai ter concorrência e não fica acomodado tanto. Se aquela não treinar bem, eu vou ter outra, que antigamente não tinha. Quando eu comecei, era aquelas 12, tinha 15, 20 meninas. Hoje não. Hoje deve ter 40, 50 que eu posso escolher.
Porque é muito legal, isso é impressionante, a quantidade de pessoas acabam entrando pro futebol de areia, pro futebol de praia, muito pela altinha, né? Então, assim, eu vejo muita menina hoje, tô falando da entrada das mulheres, assim, né? Eu vejo muita menina já cedo. Aqui mesmo em Portugal, tu chega no verão, na orla, é difícil você ver uma rodinha de altinha que não tem uma menina jogando. Mais difícil ainda, uma quadra de futevôlei, né, que não tem uma menina, várias, né, no caso, lá fazendo aula, e também futebol, essas peladas mesmo que bota na areia, aqui em Portugal não tem muito espaço para isso, mas você sempre vê uma menina ou outra no meio dos rapazes lá jogando, isso é meio diferente do futebol, né, de campo hoje, que você não vê hoje num jogo de várzea uma mulher jogando, é muito difícil. Eu até tenho a filha até do Bruno, que teve aqui, a filha dele tem 9 anos, a Bruninha acabou de assinar contrato com o Sporting, né? E nessa idade, ela tá indo jogar, às vezes, um campeonato junto com outros meninos, entendeu? Pela habilidade dela, pela e tal, mas isso é uma coisa mais difícil de se ver. E hoje eu consigo ver o futebol, tanto de praia quanto o futevôlei, ele abre muitas portas para as mulheres, assim. É um local bom de ficar, né? Hoje, claro. Outro dia, saiu uma matéria que você estando na praia, a sua saúde melhora completamente. Ou seja, é útil e agradável. É estar na praia de biquíni, estar na praia passeando, estar na praia vendo pessoas e tudo. Então, aquilo cada vez está crescendo mais. Como você falou, altinho, então, e de miúdas cada vez aparece mais. Antigamente tinha um problema muito sério que meninas jogando futebol não era bem vista. Hoje em dia acabou com isso. Como acabou com isso, então cada vez as meninas atraem pela situação de ficarem com o corpo bem feito, definido que estão treinando, e estão jogando bola. Praticando uma atividade, né? Exatamente. Então, agora passando pro futevôlei, eu tava aqui tô com uma pergunta aqui para te fazer. Eu não sei se... Enfim, eu não pesquisei, sou sincero. Como surgiu, cara, o futevôlei? Como foi o surgimento do futevôlei? Foi alguma... Eu acho que eu vi uma vez dizendo que... Não sei se foi... Posso estar enganado. Na época de 1995, o Romário pediu no Flamengo para construir uma quadra de areia lá no Flabarra. Acho que era Flabarra. Pode ser. E ele pediu Nessa época já tinha, não lembro. Acho que era Flabarra. Ele pediu para construir uma... Porque ele jogava futevôlei na praia, e aí ele saía do treino e ia jogar futevôlei ali. Eu, sinceramente, cara, não sei. Eu não pesquisei sobre isso. Como que surgiu o futevôlei? Da onde surgiu essa ideia? O futevôlei é um esporte completamente carioca que surgiu com a proibição de jogar futebol na praia. Como eles proibiram de jogar futebol na praia, ali perto da água, eles subiram para aquelas barras que lá no Rio de Janeiro, para quem não conhece, tem muito futebol de 11 na areia solta, sim, como falam aqui, na areia fofa. Então, eles foram brincar numa trave daquela e fazer da trave de rede. Até que, então, surgiu que a proibição de jogar futebol, eles foram jogar numa rede de vôlei que estava parada. Que tinha muito lá. Tem muita rede lá hoje. Exatamente. Futebol, mas pro vôlei também é muito grande. Antigamente era só rede de vôlei. Antigamente era só então, vôlei, só né? tinha vôlei. Então, eles pegaram a rede que estava lá parada sem ninguém e saíram da trave e foram jogar altinha com rede. Dessa altinha com rede, isso eu estou falando de 1970, acho eu, ou 60 e qualquer coisa, de altinha com rede, começaram a pôr regras, que aí começaram a imitar o vôlei, fazendo as mesmas regras do vôlei. Foi aí que surgiu o futevôlei. Aí cada vez mais foi crescendo e hoje está mundial. Cara, engraçado. Surgiu no Brasil. O futebol surgiu na Inglaterra, né? E o futevôlei surgiu no Brasil. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre algumas coisas que você não concorda no futevôlei, então vou dar só um spoilerzinho daqui um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre isso. E você jogou futevôlei, ainda joga também, assim como futebol de areia, você disputa campeonatos. Também disputa. A gente estava até falando aqui há pouco do campeonato que
o último que você jogou agora, né? Que estava no escuro, você não conseguiu, enfim. Você... É diferente o futebol de areia, claro, do futevôlei, até pela quantidade de campeonatos, tudo isso. Hoje está muito maior, né? Mas qual é hoje o campeonato assim, de futevôlei, não importa em qual lugar do mundo, que é mais competitivo, é mais forte, é mais concorrido? Isso vai ser sempre. O Brasil, em termos de campeonatos, vai ser sempre o mais forte. Primeiro pela quantidade de gente que tem jogando lá no Brasil. Foi onde começou. É onde tem os melhores atletas. Onde são mais profissionais no futevôlei. Então, o TAF, praticamente, hoje, é o campeonato mais bem disputado do mundo. É onde todo mundo quer ir jogar. Lógico que aqui não... onde que... O TAF é no Brasil todo. O TAF é no Brasil todo. São várias etapas que tem. Então, é o campeonato onde todo mundo quer jogar. Apesar que aqui na Europa já estão fazendo vários torneios muito bons, que onde vem, mas aí só vem 2 ou 3 duplas do Brasil para jogar aqui na Europa. Enquanto no Brasil tem um TAF que tem 20 duplas no Qualify que podem vir para a Europa jogar de igual para igual. Então, o TAF, hoje em dia, também tem um campeonato nacional lá, que a federação faz, mas o TAF hoje em dia é o campeonato mais disputado e mais difícil de se ganhar no mundo todo de futebol. Eu vejo muita transmissão pela internet dos campeonatos hoje de futebol e me corrija se eu estiver errado, né? Eu já estou aqui em Portugal faz uns 6 anos e não acompanho muito lá, não sei como é que está lá no Brasil isso, mas no Brasil as grandes televisões lá, grandes redes lá de televisão, eles acompanham esse campeonato como futebol, você vê a cobertura legal, você tem esse conhecimento lá ou não? Ou é somente assim, muito pelo... Acho que de canais abertos, não. Uhum. Não. O futebol atrai muito mais gente que hoje em dia, mas o futevôlei ainda tem os canais fechados, como a Sport TV, que ainda passam alguns campeonatos, não todos, mas alguns campeonatos. Só que hoje em dia, como o futevôlei está uma marca, que tem vários campeonatos com marcas, então tem que pagar a marca para poder ser transmitido. Então, isso tem um bocadinho de... Atrapalha um pouco para... Né? Porque a gente vê muito lá, né? Tipo... vamos botar emissoras abertas lá que você vê campeonatos de vôlei de areia, né, sendo transmitidos e tal. Mas de futevôlei eu nunca vi. Mas eu sei que tem na internet, cara, você tem campeonato sendo transmitido direto, você põe lá e você acompanha. E tem campeonato sempre lá, principalmente no Brasil. No Brasil, se você praticamente todo final de semana tem um campeonato diferente com nível altíssimo. Eu vi tem umas 3 semanas, eu acho, uma reportagem dizendo que o futevôlei abriu um novo mercado para ex-atletas, né? Como fez na altura futebol de areia. Então, hoje, tem atletas que pararam até um pouco mais jovens do que o normal, assim, tiveram uma contusão muito séria e pararam e foram pro futevôlei. Porque, por exemplo, quem teve uma contusão no joelho, né, a areia, ela... Posso estar errado, mas é menos prejudicial do que o campo. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso. Muitos atletas que pararam e foram pro futevôlei. Você acompanha isso? Isso é realmente verdade? É verdade. Tem muitos jogadores que pararam cedo e continuam jogando futevôlei. Porque eu acho que eles fizeram a transição dos treinos deles e continuam jogando com a bola, né? Continuam jogando futevôlei. E competindo, né? Porque tem a adrenalina da competição, né? Isso exatamente. E a gente está sempre competindo. Quando quem atinge um nível muito alto não consegue parar de competir. Então, você vê aqui, tem muitos jogadores. E lá no Brasil também teve uma pessoa que fez um campeonato muito interessante de clubes com camisa, que sempre tem um jogador que jogou naquele clube com um jogador de futevôlei. Eu vi isso, eu já vi isso. Então eles continuam a jogar futevôlei representando o clube que eles jogaram. Então isso é muito bom, que eles nunca param de jogar. Eu acho que até ele podia, por exemplo, eram 3, né? Eram 2 exato. Um atleta. Aí trocava a dupla, não jogava sempre, não jogava direto porque não era profissional e tal. Exatamente. Aí trocava. Então isso também chama, né?
Porque, por exemplo, acho que uma altura foi... Não me lembro agora quem era, mas enfim. Chamava a torcida. Então, o cara tá lá, tá jogando pelo Flamengo e tal. E... Ronaldinho jogou um negócio desse. Quem? O Ronaldinho jogou um negócio desse. Também jogou. Ah, O Ronaldinho também jogou. Também jogou, né? Então isso é legal também, é bacana. Porque eu me lembro na época lá do Rio, principalmente na Barra também, pô, esses jogadores, Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, essa galera... Todos Júnior. Cara, e eu me lembro lá atrás, hoje em dia nem tanto, mas lá atrás, cara, as pessoas elas iam pra lá, pra praia, porque sabiam que ia encontrar com eles lá, né? E isso ajuda também, né? E tu quer fazer. Então, tem o lifestyle, tem tudo isso que você falou, e esses caras, por fazerem aquilo... porque gostavam, né, por fazer aquilo, e eles mesmos faziam a própria competição, mesmo não valendo nada, mas entre eles ali, entre os próprios jogadores, e o público ia lá para ver e aquilo ia arrastando multidões. Você deve lembrar nessa época aí, já deve ter ido lá jogar também. Viajandão, que eu acho que o do Romário. Exatamente, entendeu? Então, assim, isso acho que ajudou muito naquela época a crescer também. Né? Muito. Na altura que eu joguei softball, antes do futebol de areia, tinha o campeonato que era a Copa Skol. Então, esse campeonato ajudou muito, porque estava sempre os jogadores no auge e eu estava jogando lá, como o Cláudio Adão, Renato Gaúcho, o Júnior, o Edinho. Todos eles iam para a Copa Skol para fazer um jogo de exibição. Então, ajudou muito na divulgação do futebol, hein? E isso eu estou falando de 94, 93. Isso é bem lá atrás. Você quando morou no Rio, você foi lá pelo futebol de praia, não foi pelo futebol? Não, quando eu morei no Rio, foi a minha esposa que foi trabalhar lá no Rio de Janeiro. E depois eu fui para lá e fiquei jogando futebol de praia, lá no Botafogo. E depois eu ficava transição de seleção, Botafogo, seleção. Uhum. E quando você abriu aqui vamos lá, da época que você abriu a sua escolinha, seu CT de futebol aqui, ali em Cascais, como de lá para cá, como é que você enxerga esse aumento de adeptos e até mesmo, porque aqui eu reparei uma coisa que me estranha muito, assim, alguns esportes que são na areia, aqui em Portugal, por exemplo, aqui em Cascais, vou falar por Cascais que é a minha referência. No verão, eles retiram, eles não podem mais jogar na praia, e aí só podem voltar no inverno novamente, né? Porque ali a praia fica tomada por quiosques e tal, por barraquinhas lá. E isso me estranha. Eu falei, pô, no verão que eu quero fazer, eu não posso, porque se eu quiser fazer, eu saio da... Mas a tua escolinha sempre tá lá, né? A tua fica no verão, E como é que você vê isso aí? É assim, quando eu comecei, eu fiz a transição de parar de jogar futebol de praia para fazer um centro de treinamento. E como eu sou muito grato ao futebol, foi quando eu comecei e eu atingi o que eu atingi no futebol de praia graças ao futebol, eu montei um centro de treinamento ali na Baía de Cascais, né? E como aquilo não é uma praia concessionada, eles tratam aquilo como uma baía, então a rede continua o ano todo lá. Eles só tiram no mês de agosto, que é a época da festa da cidade, né? Que é a festa do mar, que é da Baía de Cascais. Mas esse aqui é um problema aqui em Portugal, sério, porque como as praias são pequenas, não tem onde praticar desporto na praia. E quando eu falei que ia montar o meu, todo mundo me chamou de maluco, que ninguém ia para a praia praticar desporto, porque não era cultural aqui. E quando veio a pandemia, eu já não fui tão maluco assim de fazer desporto na praia. Porque todo mundo viu que fazer desporto em um ar livre era muito mais benéfico para a saúde do que em fechado. Sim. Então, o meu centro de treinamento ali continua todo ano, principalmente no inverno, né? Todo mundo fala que aqui faz frio, mas eu acho que não faz. Eu acho que Portugal, em relação à Europa, é um país tranquilo para o inverno. E as praias que podem fazer desporto aqui, principalmente aqui na linha de Cascais, né? É só Carcavelos. Então só tem uma praia que fica com as quadras montadas. O resto todo eles têm que tirar tudo porque as praias são pequenas. Então tem algumas divergências porque aquela quadra minha fica lá o ano inteiro. Mas eu dei sorte, tive um bom pensamento, uma boa visão de fazer uma quadra numa praia que não é concessionada.
E hoje você, no inverno, falando agora do inverno, você sente você consegue manter os teus alunos ali praticando? Porque aqui chove pouco, né? Apesar de tudo, né? Mas aqui chove pouco. Apesar desse ano estar sendo diferente. Mas aqui chove Meu pouco. Deus. E você vê assim, eles indo mesmo no inverno e praticando, porque também não é mole ficar. Não, lógico que a assiduidade não é igual o verão. Sim. Que verão, além deles tá todos de férias da faculdade, de escola, de tudo, não tem, lógico, a assiduidade do verão. Mas eu continuo sempre dando os treinos todo ano e tenho bastante aluno para o inverno. E você tem algum aluno seu que seja cotado aí para jogar fora enfim, você treina algum aluno específico, alguma equipa em específica? O futebol Atleta de fato lá ou não? É que assim, o futebol é diferente, porque são torneios à parte, né? Então, são vários campeonatos que às vezes você vai jogar e às vezes não. Eu tenho 3 ou 4 duplas que jogam campeonato nacional e também tenho vários outros alunos que jogam aqueles torneios que é torneio de escolinha, torneio de iniciante, torneio de intermediário. Então, é uma mescla muito grande nos treinos. De tanta campeonato nacional, então, eu tenho acho que 4 ou 5 duplas femininas que jogam campeonato nacional. Né? Então, isso é muito, como é que se diz, específico aqui, porque ainda não está muito, como é que eu posso dizer, profissional. Como não é muito profissional, que não vivem muito, não ganham tanto dinheiro, praticamente por manter a saúde e por diversão, do que por ganhar dinheiro. Diferente do futebol de praia, que alguns jogadores já conseguem só viver do futebol de praia e do futebol, né? Agora, qual a importância da dupla no futevôlei? Eu vou te perguntar fazer outra pergunta em sequência. Quem é a tua dupla no futevôlei quando tu disputa o campeonato? E qual a importância da dupla, né? Dessa ligação entre os dois? O ano passado, a ligação era muito forte. Eu joguei com meu filho. Ah, é? Então, eu joguei com meu filho e então... Quem joga mais? Sempre vai ser eu. Sempre vai ser eu. Aí, Eduardo, rapidinho. Eduardo Aí começou, olha aí. Eduardo foi treinar comigo na segunda-feira. Foi segunda, filho? Aí ele, tá, não sei o quê. Aí metemos lá, rapidinho, só pra fazer uma parte aqui. Aí tá, não, porque não sei o quê. Bate aí, 70. Fiquei com dor no ombro. Aí ele, não, pô, tô com uma dorzinha aqui no ombro. Aí tô 45, aí eu, moleque, eu com 50, né? Ele é meu filho. Eu tenho 50, ele tem 18. Tá, beleza. Fica aí. Pá. Meti lá. Aumenta aí. Ué, pai, aumenta aí, mano. Bora. Correu. Então, por isso que eu tô te falando. Por isso que eu perguntei, quem joga mais? Porque ele sabe que eu treino mais que ele. Mas isso é justamente isso. É por causa de treino. É assim, o meu filho treina bastante. Só que a minha vivência, o tempo que eu tive de areia, que eu tenho de tudo para jogar, é muito grande. Ele vai jogar mais que eu. Primeiro que é mais alto que eu, tá tudo. Apesar que ele vai parar de jogar futebol. Tu tem 1,75 m? 1,70 m. 1,70 m? E ele tá com 1,84 já. Porra, ele vai parar de jogar? Vai, porque ele vai jogar futebol. Ele joga futebol de 11, né? Então, mas é assim, quando tem torneios, eu jogo com ele. Apesar que agora nesse verão, o próximo torneio que eu vou fazer final de maio, eu vou jogar com o Kleiber, que é um que tá treinando comigo. Não. É um brasileiro? Um brasileiro. 90% são brasileiros. Que vai jogar comigo, que foi o que eu perdi a final agora há 15 dias atrás. E o meu filho deve jogar também. Mas a pergunta que você fez, isso é muito típico, porque assim, eu sempre disse que futevôlei é pior que casamento. Porque casamento você sabe que vai continuar e viver com ela a vida toda, mesmo com confusões, com brigas, você vai estar no mesmo teto e vai continuar a viver com ela. E futevôlei não. Você briga direto e já sabe que vai separar. E a conexão, se não for muito forte, dos dois treinarem juntos e tá com o mesmo pensamento, 90% vai dar confusão. Que cabeça de um e de outro nunca vai ser igual. Mas você, com essa sua visão, você fala que seu maior
trunfo, né? A sua maior... era a sua inteligência... Qualidade. A sua qualidade, exatamente. Era a sua inteligência em quadra, né? Você, com essa inteligência, você consegue colocar a sua dupla onde ela deve estar ou ali no momento não dá para fazer? Eu tô fazendo uma pergunta de leigo porque realmente eu não Eu vou melhorar a tua pergunta. Então melhora. A tua leitura... A leitura. Boa. É exatamente isso. A minha leitura de jogo... A minha leitura de jogo... No futebol ele continua igual... Continua igual, só que eu já não tenho mais força, né? Que a idade não deixa. Mas a leitura ainda continua igual. Só que às vezes, como já não tenho tanta força como antigamente... Eu faço a leitura, mas não consigo chegar na bola. Entendeu? Mas ajuda bastante o meu... Antes você lia sem óculos, agora você lê com óculos. Exatamente. É exatamente isso. É exatamente. Antes eu não precisava, estava lá porque eu fazia leitura antes. Apesar que hoje ainda faço muito. Só que tem situações que eu faço e não consigo chegar. Certo? Mas ajuda muito quem joga comigo. Não só da leitura, como do tempo que eu estou dando treino. Então, cada vez você aperfeiçoa mais, você entende mais do jogo, entendeu? Então, ajuda bastante. E agora vamos... Fala. Não, porque um dado que você falou na conversa aqui, antes da gente entrar um pouquinho, uma coisa que eu achei bastante interessante que você disse é que um bom jogador de futebol, não necessariamente ele vai ser um bom jogador de futebol. Exatamente. Né? E isso era uma impressão que eu tinha. E o contrário também, né? E o contrário também, mas isso era uma impressão que eu tinha... Acho que todos têm essa impressão. Achando que, eu jogo futebol, posso jogar futebol. Não, poder jogar todo mundo pode. Sim, mas não vai ser um bom jogador. Exatamente. Não vai ser um bom jogador. Apesar que para ser um bom jogador tem que repetir bastante, né? Uhum. Mas o pessoal pensa, que... Não vou citar nomes. Mas aquele fenômeno do futebol vai jogar futebol. Não joga. Porque o lance da habilidade. Antigamente, a gente no futebol era muita habilidade, né? Era dribles e tal. Hoje em dia, já está em outro... falou da correria, é outra... A parte tática está superando a parte técnica. Exatamente. E no futebol? Como é que é isso? A parte física então. está superando a técnica. É impressionante hoje. Uhum. Você pega muitos jogadores hoje em dia que têm uma força brutal, mas os gestos técnicos não são brutais, porque preferenciam a força do que a técnica. Se você pega os jogadores de hoje em dia, se passar um mês sem treinar, não conseguem jogar. Se você pega os jogadores de antigamente, isso é no futebol também. Você pega os jogadores de antigamente, passar um mês sem jogar, eles jogam. E já emendando até no que a gente estava falando, a gente estava falando aqui antes, que você falou que... bom, vou falar porque você falou. Que os jogadores de futebol antigos, eles jogam dos dois lados da quadra. Exatamente. E hoje, um tem... eu só jogo, ou preferencialmente joga de um lado da quadra. Né? E aí, acho que remete um pouco essa tua colocação antes da tática, né? Uhum. Ser maior do que a técnica. Cara, assim, eu acho que, até nessa conversa que a gente está tendo aqui, estava tendo antes, eu acho que o treinamento, né, como você falou, a constância no treinamento, cara, eu acho que a pessoa, como ela já treina, ela pode muito bem falar assim, eu vou desafiar a minha própria convicção. Entendeu? Eu vou jogar do outro lado. E ao invés de treinar, o treino é 1 hora. Treino, olha, Alan, meu lado, forte é o esquerdo, mas, eu tô querendo acabar com isso. Então, você pode botar 60% do treinamento teu do lado esquerdo e 40% do lado direito, porque, cara, eu acho que tu já tá ali no treino. Tem um cara que é top igual a você, ensinando. Eu acho que o cara... aprende, como a gente falou, é treino, brother. Não é repetição, mas é tanto que nos meus treinos, a parte inicial dos treinos, tem todos fazendo dos dois lados. A parte de aquecimento tem que ser sempre dos dois lados. Porque durante o jogo mesmo, pode acontecer. Pode acontecer de mudar. Uma bola faz diferença no jogo. Vai que ele vai defender do lado direito e ele tem que passar por trás e vai atacar do lado esquerdo. Ou seja, mas a maioria não pensa como você falou, e agora? Por quê? Eu só fico do lado direito para aperfeiçoar o lado direito.
Aí acontece no jogo de acontecer uma bola, lógico que é difícil, mas acontece, deixa de estar um bom ataque porque nunca treinou daquele lado. Mas esse é o aquecimento sendo, por exemplo, a gente tem de jogar dos dois lados, isso não é muito comum, né? Nos centros de treinamento. As pessoas acabam não fazendo dessa maneira. E como é que é visto isso pelos alunos que já acham que jogam ou que já jogam e você coloca eles para fazerem isso? Você está mudando, né? Vamos botar aqueles vícios que já vêm e você vai mexer nisso. Como é que fica isso? E complementando, talvez, eu possa estar enganado, não fazem essa troca com medo de perder o aluno. Por quê? Tipo assim, você fala assim, pô, cara, não joga só do lado esquerdo não, irmão. Pô, joga do lado direito também. Só que às vezes, tipo assim, você tem a técnica, você não tem medo de perder o aluno porque o cara sabe que você, pô, é um cara acima da média que tá fazendo para ajudar, não tá fazendo para implicar com o cara, é para o cara poder crescer. Então, o que eu acho também que não são em todas as escolas que isso acontece. Exatamente isso, mas eu não quero entrar por aí, porque senão vão dizer, que o Alan tá falando desse, daquele. Não, mas isso é realidade, cara. Não é uma coisa... Tipo, se fosse uma coisa que... não, o cara tá mentindo. Mano, isso acontece em tudo quanto é lado. Não, porque é muito ruim você mexer com isso de um jogador, do conforto dele, né? O problema é isso, né? O problema hoje é que você vê até para vários desportos, né? Por conta das redes sociais, todo mundo acha que sabe... Todo mundo que pratica algo acha que sabe fazer aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, o cara não tem história nenhuma, o cara começou a treinar ontem e o cara, né? Vou falar do meu desporto, o cara já quer colocar, agachar e não agacha certo e quer botar muito peso e tal e não faz o que tem que fazer, né? E aí tu vai falar com um cara desse e o cara ainda quer discutir contigo, tá mexendo com o meu ego, porque isso. Então, assim, beleza. Cara, é contigo. Mas você, no meu caso, tá lá dentro da academia, porque se o cara é meu aluno, pô, eu não vou deixar ele agachar daquele jeito. Ou ele vai fazer do meu jeito ou não vai. Eu vou perder o aluno se for o caso. Né? Mas acho que muita gente, por medo, eu vejo até muitos profissionais assim, agora eu estou falando entra nessa métrica porque você falou, não vou entrar para esse lado, mas eu falo aqui mesmo que, tipo, eu vejo muito personal, o aluno, não agacha certo, para não perder. Então deixa o cara agachar. Eu acho que é isso, né? Deixa que ele fazer porque... Mas é assim, eu tenho uma fama de muito chato nos meus treinos por causa disso. Porque eu reclamo mesmo, não quero saber... São meus alunos, estão comigo e tal, mas eu digo, assim, o que eu estou tentando passar para você é para você aprender. Se quer fazer errado, olha, não posso fazer nada, mas o certo é assim. E repito, reclamo, brigo várias vezes. Então, quem está comigo e continua a treinar comigo, sabe que vai aprender bem feito. Porque eu estou pedindo, não é por... Como eu digo lá, eu não dou tapinha nas costas de ninguém. Eu quero que aprendam. Porque eu gosto de ver a pessoa aprender. Me faz bem ver um processo do zero e a pessoa já está jogando em alto nível. Caraca, é um reconhecimento para você mesmo. Entendeu? Isso que ela está falando, e eu vou assinar aqui, porque o meu cunhado sempre jogou lá no Leme, né? E ele é apaixonado por futevôlei. E pronto, mas ele só jogava. Então ele veio jogar com ala aqui na escolinha. Enfim, mas veio já assim, cheio de... não, porque lá eu só jogo, mas vou fazer escolinha. E fez, aí ao mesmo tempo lá no Leme eles tinham a rede deles e não tinha professor, eles só jogavam futevôlei, né? Aqui tem um professor, tem um técnico, né? Enfim, e uma coisa que ele está muito feliz aqui é que, tipo, ele participou de 2 campeonatos, ou 3, eu não sei. E, pô, é uma coisa que ele nunca conseguiu lá no Rio. Um ele ficou em segundo ou terceiro, e eu acho que o outro ele ficou em primeiro. Um acho que foi lá na Margem Sul, não lembro qual foi o campeonato que o João ficou em Foi em Setúbal. Foi Setúbal, não foi? Ficou em primeiro? Foi primeiro, lá, acho que enfim. Então, assim, pô, mas ele tá lá, na tua. Então, assim, foi uma escolinha que ele escolheu, né? Nem fica tão... Agora até porque ele está fazendo agora fica, mas na época que ele escolheu tá lá, nem foi uma escolha que fosse mais cômoda, prática para ele, por conta de onde ele trabalhava, ele frequentava, mas ele foi mesmo justamente por causa disso mesmo. Ele foi por causa da técnica, ele foi porque... E isso é verdade. O Alan tem fama de chato, mas é por isso que foi uma das coisas que ele escolheu isso por conta dessa chatice, né? Porque... Cara, é o certo, é o que vai te dar a base. É aquilo que a gente conversou lá no início. A base é o principal, né? E hoje em dia as pessoas querem
ultrapassar isso e pronto. E acha que sabe tudo, porque viu na internet. Então, e tocando no começo da história, porque assim, se você ficar lá para só jogar a bola, vai ter muitos. Sim. Agora é assim, depende da pessoa, do conhecimento, do que quer fazer. Se quer se divertir, se quer aprender ou se quer passar o tempo. A única coisa que eu digo é que eu sou chato, eu quero que a pessoa aprenda. Mesmo que vá lá para se divertir, vai se divertir, mas se diverte aprendendo. Não custa nada. O Molinos falou aqui há pouco, e é uma coisa que eu ia te perguntar. Assim, muitos jogadores de futebol a gente pensava que, por ser jogador de futebol, ia sair bem no futevôlei. Agora eu vou te fazer a pergunta ao contrário. Por exemplo, eu nunca joguei bola. Um exemplo, tá? Nunca joguei bola. E eu consigo me tornar um jogador, ainda que amador, de futevôlei? Consegue. Lógico que consegue. Tudo na vida é repetição. Se você se dedicar, repetir, treinar, levar um bocadinho a sério, consegue jogar sim. Lógico que aí vai depender da pessoa se tornar um jogador de top ou quer brincar. Aí vai na questão dos treinos de quem vai se dedicar. Então aí, se você quer aprender a jogar futevôlei e estava com medo porque nunca jogou futebol, né? Você é menina, menino, homem, novo, jovem, velho, enfim. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram aí do Alan, para vocês entrarem em contato lá com ele, para fazerem lá uma aula no CT. É possível fazer uma aula teste lá, Alan? Sempre. Todo mundo que vai lá primeiro tem o primeiro treino experimental. Estão convidados para fazer o treino experimental e depois, se gostar, continuam. É isso aí, ó, viu? Faz o treino experimental. E se vocês, depois do treino, se matricularem lá na escola, dá um alô aqui pra gente, só pra gente ter esse feedback aí. E outra coisa também, lembrando, aproveitando, já estamos falando disso, a gente o Marumbi faz parte do 2 no Pod, então já vai lá, entra no canal, segue, clica, acompanha a gente, dá essa moral pra gente, tá? E é gravado no Abelha Digital, que é o estúdio também. Se você quiser gravar o seu podcast, fazer vídeos externos, enfim, você quiser fazer qualquer tipo de trabalho e que dependa de filmagens, gravações e algum local para isso, Abelha Digital, entre em contato, tá? É isso. E também aproveitar aqui, mais uma vez, para falar do nosso patrocinador. Ó, deixou aqui umas barrinhas pra gente, ó. Várias barrinhas aqui. Uma barrinha? O Alan vai levar uma barrinha aqui. Vai pegar uma barrinha. Então, se você está precisando de suplementos, só procurar lá Nutri Evolution, que fica em São Domingos de Rana. Então, nutri.evolution, @nutri.evolution no Instagram. Faz contato com eles lá, que é o melhor atendimento, preço, qualidade de produtos com a Nutri Evolution. Rodrigo e Ellen. Um abraço aí para vocês. E a gente estava falando também agora, voltando, eu peguei meio que no meio, sobre o Shark. O Shark Attack, né? Que é uma... Como é que se diz? É uma jogada. Cortada, né? Uma cortada, né? Seria cortada. E você estava falando alguma coisa, que eu não sei se tu vai falar da polêmica, que você não concorda. O que era, Eduardo? Que ele não concordava? Não, era da invasão, né? Exatamente, porque o futevôlei sempre acompanhou o vôlei em todas as regras. E hoje em dia, o futevôlei tá muita força e muito Shark Attack. E o Shark Attack, eu acho que faz parte do desenvolvimento do futevôlei, faz parte da dinâmica do futevôlei, mudou completamente o estilo de jogo, só que eu acho que tinha que ter invasão, igual o vôlei de praia. Já que o futevôlei desde o começo acompanhou, não é limitar jogadas, não tem que limitar nada, porque faz parte do crescimento, do desenvolvimento do futevôlei. Inventaram o ataque, que é o Shark Attack, mas eu acho que tem que ter invasão, porque dependendo da situação do jogo, a bola está do outro lado da quadra e se você vai com o pé, você pode lesionar, machucar um atleta, porque você passa o pé por cima da rede e pode dar uma pesada na cabeça de um atleta. Então isso é porque eu sou sincero que eu não sei. Então é permitido, no caso, ele ultrapassa o pé além da rede. Além da rede. Vai até a rede do adversário, mas não pode tocar na rede. Não pode tocar na rede. Mas o pé pode... Mas o pé pode passar. E é uma coisa que no vôlei não pode. Você, quando tá a atacar, o bloqueio
você não pode invadir Sim. a zona do ataque. E no futebol é diferente. Você, com o pé, pode invadir e tocar na cabeça da pessoa que vai atacar de cabeça, por exemplo. Lógico que eles fazem um bloco, as jogadas são fantásticas. Para quem está assistindo, é uma maravilha. Plasticamente é muito bonito. Exatamente. Mas só que tem situações, se um jogador quiser lesionar o outro, machucar, pode dar... Lógico que não acontece... Já aconteceu poucas vezes, mas Mas é um entendeu? risco. Mas é um risco que pode ter. Só que eles não pensam assim. Eu, como previno logo uma situação que possa acontecer depois ou antes, que já aconteceu situações de dois darem shark attack, um dar o shark e outro bloquear, e embaixo baterem e saírem na porrada por baixo da rede. Entendi. Por quê? Porque pode invadir. Quem é que controla essas regras aí? Quem é que... Isso é muito complicado. Isso é assim, isso é no meu ponto de vista, tá? Sim, isso é sim. no meu ponto de vista. Agora... Não, mas é uma opinião, é válido. Exatamente. Agora, quem controla as regras é muito complicado, que no Brasil tem uma regra e já tentaram criar outras regras por causa do Shark Attack. Só que a maioria dos jogadores não querem, porque aí a gente vai para a parte da força, parte da técnica, que não conseguem atacar muito de cabeça, tem que ir com o pé, aí não querem, o torneio não fica como deve ser, mas isso é muito polêmico. E isso aí a gente tinha que ter mais 3 programas aqui para falar sobre Shark Attack e ataques e tudo. É muita confusão. E no futebol tem a FIFA. Exatamente. Pô, E no eu ia fazer a pergunta, agora tu Pegou a fez. minha? Eu peguei a tua, tu pegou a minha. Então, no futebol tem No algo futebol parecido? tem a Confederação Brasileira e tem o TAF também, que fazem mais ou menos umas regras. Mas, às vezes, uma regra de um campeonato é diferente do outro. Mas é uma regra que aí acaba levando para o mundo todo. Exatamente, que leva para o mundo todo. Só que tem uma coisa que a pessoa aqui na Itália que quer mudar, que é a marcação. Que na Europa se joga com a medida de quadra e no Brasil se joga com outra. Porque no Brasil, a quadra oficial foi quando era o vôlei antigamente, que era 9x9 e continua até hoje. O vôlei mudou a quadra de 9x9 para 8x8 e aqui na Europa também mudou o vôlei 8x8. por 8x8. Não digo que é bom, que é mal, mas é um pensamento até legal, porque assim, você for numa quadra de uma escola, não vai ter uma quadra de futevôlei, vai ter uma quadra de vôlei, certo? Se você for fazer uma exibição numa escola, a marcação, as medidas da quadra tá lá de quê? De vôlei. De vôlei. Então você vai ter que jogar com a medida de vôlei. Mesmo no Brasil, se você for fazer um jogo de exibição numa escola para os alunos, a medida que é oficial é a do vôlei, porque não tem medida de vôlei. Então, quando você vai na praia, é 9x9. Quando vai numa escola, por no exemplo, fazer uma Brasil exibição, é 8x8. Né? No Brasil é. Só que na Europa que o campeonato europeu É e 8x8. todos os torneios se joga 8x8. Mas qual seria a dificuldade de passar para 8x8? A dificuldade de passar, você quer o jogo em si, é muita diferença. Isso o pessoal do Brasil não quer. E aí complica muito. Mas tem a ver com técnica? Tem a ver com... Não sei explicar. Isso eu não sei explicar. Mas aqui em Portugal, por exemplo, é 8x8. Aqui em Portugal nem chega nesse limite, é 8,5. Para ficar Então na tem mais junção. uma... Mas é só em Portugal, é 8,5 porque como aqui tem muitos brasileiros que jogam, para ficar no meio termo. Porque quando joga o Campeonato da Europa, é mais fácil de se adaptar para 8x8 e quando vai para o Brasil de férias, é mais fácil se adaptar para 9x9. Porque esse tamanho, o jogo fica mais rápido Mas também. Né? o 8x8 é mais fácil de defender, a quadra é menor. Tira muito espaço da quadra. E o 9x9, a quadra é maior e o jogo fica mais dinâmico. Você tem que correr mais ali para fazer tudo. É porque é 1 metro, né? É muita coisa. É É muita um metro coisa. por 1 metro. 1 metro por 1 metro. Pô, para trás e pro lado. E na areia, É. e na areia para você... Aqui tem muita areia artificial, ou não? Aqui, é porque uma vez eu li a gramatura de areia. Eu tenho até isso aqui, o cara até me mandou algumas gramaturas da areia para se jogar. E quando não é uma areia... Aqui você não pode, acho que... Me corrija se eu estiver errado. Eu não posso pegar aqui das reservas aqui e tirar areia para construir uma quadra no meu condomínio. Você tem que comprar né? areia, e exato. aí tem essa gramatura lá da areia.
Fica bem depende diferente, né? Exatamente. Parece que não, mas mesmo de praia para praia, a areia é diferente. É engraçado. É engraçado isso. Eu fiquei, quando nessa época eu tava pesquisando tudo e já não lembro mais, já tem alguns anos. E aí eu tava vendo e tava fazendo umas entrevistas com alguns jogadores. Na época a gente não se conhecia ainda. Enfim, para saber como é que era isso, para saber como é que era jogar, o que tinha que fazer. Porque tem umas alturas também, né? Acho que tem 60 centímetros para fazer uma caixa fazer uma caixa de areia. Enfim, até entrei em contato com um cara no Brasil que ele constrói quadras, enfim, nos condomínios e tal, e dá assessoria para quem quer construir aqui em Portugal, por exemplo. Então, eu pesquisei um pouco isso e aí fui descobrir isso, que cada areia é diferente, né? Uma vez um cara de Cabo Frio falou que era completamente lá do Rio de Janeiro, que era completamente diferente de jogar em Cabo Frio, Na Praia do Forte. na praia ali, das dunas do Forte, sei lá, e jogar na Barra da Tijuca. A areia é assim, diferente, pô. A areia da Praia do Forte é aquela areia fininha, Muito fina, né? pô, branquinha. E o Alan, a gente estava conversando ali um pouco antes também, né? Foi uma conversa bem bacana também sobre a importância das redes sociais, não só no futebol em si, mas o que ela traz de benefício e de malefício. A gente sabe que, como a gente falou aqui, né, a pessoa chega para... Não só na tua área de futebol, ela chega até na minha área da advocacia, ela chega e na área dele principalmente, chega lá um cara gigantão, fortão, e o cara, ele falou há pouco eu quero pegar um peso e treina tudo errado. Como que você enxerga a rede social dentro do futebol em termos benéficos e maléficos? O que seria de bom, né? O que ela traz, se houver, né? E o que seria de ruim, porque a gente sabe que na rede social, né, ali não existe uma chancela de verdade, né? Então, a gente estava até falando isso, que vê ali o final, mas não vê o processo, né? Só vê lá quando chegou em determinado lugar. Isso deve acontecer muito no futebol, né? A pessoa chega lá e fala assim, não, que eu vi o fulano fazer tal jogada e acha que no primeiro treino, no 10º treino, vai conseguir fazer tal jogada ou vai conseguir chegar ao nível dessa pessoa que esse aluno citou, no caso. Benéfico é o bom, é porque, assim, todos os atletas hoje em dia conseguem cada vez mais ver futebol e tentar aprender mais o futebol pelas redes sociais, né? Então, tem o conhecimento de todos os lados que está a jogar, todo lado tem torneio, então isso ajuda muito para o crescimento do futebol. Por outro lado, começa a ver treinos malucos de quem está começando a iniciar, e hoje em dia tudo é rede social, e vai ver uma jogada, que é o que eu digo sempre lá no meu treino, que a pessoa postou. Quando a pessoa posta, todos os alunos esquecem que ele já errou 50 mil vezes para postar que acertou. E aí é que eu chego e falo para eles, olha, por que vocês não postam a jogada errada do treino de hoje? Por que vocês só postam a jogada boa? Isso acontece do outro lado, só que na cabeça de todos os alunos, se ele faz, eu faço também. Se ele faz na rede social, eu com uma semana consigo fazer. E esse é o problema que tem todos os alunos, eu acho que acontece em todas as áreas. Causa frustração, né? Causa frustração porque a pessoa já quer chegar em cima. Né? Isso é um problema. A gente estava falando, isso para mim também, eu vejo muito... esse problema hoje em dia acabou um pouco... A humildade, talvez, não sei. A pessoa já chega galudo, a pessoa já chega ali... Eu lembro eu vi alguma coisa do Zico, e ele falando que ele foi para mim, né? Na minha época, foi o maior batedor de faltas da história e não tinha rede social quando ele treinava a falta. E aí, agora tu falou isso, eu lembrei. Ele colocava lá aquela barreira, né? Que era aquela de ferro, e colocava uma camisa nas duas pontas da baliza. E ele só saía dali quando ele acertasse um certo número de bolas naquelas camisas que estavam penduradas nos cantos da baliza. Aí eu falei, você imagina se é nos dias de hoje? Quer dizer, óbvio, né? Eu não conheço o Zico assim pessoalmente, mas até onde sei, sempre foi muito correto
E ele não acho que ele faria isso, de postar só o... Acho que é certa. Porque eu acho que o processo, cara, é importante. De você falar assim, pô, errei 40 e acertei uma. Mas, ó, só acertei essa depois de 40 tentativas. Porque a gente volta até aquela parte do... o cara precisa ter... Sei lá, um professor que tem uma rede social, ele precisa colocar lá todos os acertos dele. Não pode colocar os erros, porque senão ele perde aluno. A gente estava até falando isso outro dia, do PT que não treina, né? Às vezes o cara que treina, ele nem é tão bom, né? A gente estava falando isso. Mas ele tem um shape bacana. Então, quando eu olho, eu falo assim, pô, peraí. O cara tem um shape maneiro. Pô, o outro ali, cara, shape... E às vezes o cara é... fera. Só que assim, cara, é o que a gente vê, cara. Numa outra análise, né? Numa segunda análise, a gente pode até chegar a essa conclusão. De falar assim, pô, o Molinos é grandão, mas, cara, o cara ali que é menor que ele sabe mais do que ele. Mas a primeira impressão... E eu realmente acho que você tem razão. A gente estava falando ali antes sobre a questão da rede social, de chegar e... Que é um processo, cara. Não é uma coisa... de uma hora para outra. Ainda mais que você lida com a parte técnica, porque você tem ali o componente do futebol, tem areia, que já não é... Pô, a areia você já tem a questão do solo em si, que não é reto, né? Você tem a questão da rede, que você tem você tem a questão do parceiro, você tem a questão do vento, você tem a questão da competitividade, então é muita coisa para você administrar até você conseguir chegar no nível, porque, pô, aí tem um cara chato como você para treinar o cara, né? Então, até o cara chegar no nível, ele tem que entender todos esses meandros aí dessa... Porque as pessoas não veem isso. Eu, como conheço o Alan há algum tempo, cara, o Alan tinha um problema, ele passou por uma cirurgia de hérnia e tal, cara, mas logo depois o cara tava treinando. Aí você chega lá, o cara, apesar de... Hoje... Você não tem mais nada para provar, assim, para ninguém, de fato, né? Assim, no que você faz. Você tem a sua história, você tem... Se eu puxar aqui a lista aqui... Você tem toda a sua história aqui, enfim. Mas ainda assim, você treina. Eu já cansei de ir lá, levando até amigos lá para jogar. Pô, tava você lá jogando e você treinando, você com seu filho, e, enfim, você... Mesmo você ali, até numa situação, você não estava ali como técnico, né? Você estava ali como jogador igual a todo mundo, pô, mas você estava ali preocupado com que o teu filho não estava jogando contigo nesse dia, mas você estava preocupado com a posição dele, o que ele estava fazendo e não sei o quê. E acho que depois você jogou com ele, acho que foi... Eu não me lembro também se jogou. Mas, enfim... Então, assim, mesmo você não tendo que provar nada, você está ali treinando, você está fazendo, você está se dedicando ali. E as pessoas acham que isso não é mais importante. As pessoas acham que é só chegar lá, pô, não, vou jogar 3 jogos, vou me inscrever no campeonato e não ganhei. Pô, não ganhei porque o juiz, é porque não sei o que lá. A culpa nunca vai ser dele, né? Então o cara, ele tá lá, medíocrezão e tal, ele perdeu porque o juiz era amigo do fulano, o juiz estava por causa de ciclano, então ninguém olha... E, pô, não, eu perdi porque eu errei nisso, podia ter sido melhor nisso, ninguém vê mais. Antigamente pô, eu nadei, né, durante o período. Então, assim, o professor filmava. Então, os pais também filmavam. Então, ele pegava aquelas fitas de VHS. Então, tinha momentos lá da equipe que ele botava aqui naquelas televisões de tubo, assim. Então, você tinha que ficar vendo. Aí, ele pausava, voltava e tu tinha que ver como é que teu braço entrava, como é que fazia, tudo. Mas, cara, você tinha isso. Hoje em dia... Não sei se isso existe mais, assim, você vê como é que... Filmar para ver como é que você tá agachando, ou então filmar para ver como é que você pegou na bola. Mas aí você vai vir para a cabeça de pessoas que querem atingir o top e andar lá durante muito tempo. Porque hoje em dia é muito difícil os adolescentes, por causa da rede social também, tá tão preocupado com essa situação. Não quer passar pelo processo, cara. Não quer passar pelo processo, eles sempre querem pular. Exatamente. Isso é que é o problema hoje em dia muito grande. Isso já é um problema da rede social. Que aí você... Quantas vezes você deixa de treinar porque está no telefone ou está a fazer alguma coisa e não vai? Isso é que atrapalha a rede social. Lógico que hoje em dia a rede social ajuda para 1000 coisas. Claro. Muita coisa. Temos todas as informações que queremos na rede social. É muito bom. Mas também atrapalha bastante, principalmente para a geração
que não tem mais brincadeira na rua. É. Acabou. Como não tem brincadeira na rua, eu pego muitos alunos que não tem coordenação nenhuma, mas zero. Se você pegar da nossa geração, todo mundo tinha coordenação, porque estava sempre brincando. Hoje eu pego vários alunos, mas vários alunos mesmo, que não tem uma coordenação. Vai para sua hora, botar uma escada lá para fazer uma escada de coordenação, para fazer o treino. A escada, meu Deus, é um desespero. Tempo de bola se perde, ninguém sabe. Exatamente, porque não tem coordenação nenhuma. Porque já não tem mais brincadeira. Já não brincam na rua. Então é muito complicado isso. Entendeu? Mas, olha, é assim que é a nova geração. Temos que enfrentar e temos que dar um jeito de mudar a disciplina deles. É por isso que quem vai contra a manada se destaca. Eu estava lendo hoje uma questão sobre os fracassos, né? Que o Thomas Edison, estava até lendo um livro sobre isso. Quantas vezes ele fracassou até chegar lá porque ele não desistiu. E hoje a gente quer fazer o quê? A gente não quer fazer o processo, a gente quer chegar lá primeiro, lá na frente e falar assim, e o processo não interessa. O processo não interessa. E nunca vai chegar se não passar pelo processo, cara. E infelizmente, assim, como você falou, hoje é tudo muito dinâmico, né? Ninguém quer pagar o preço, como a gente diz, seja nos treinos, seja lá o que for, né? Ninguém quer pagar o preço porque na nossa época de jovem, o acesso às coisas era muito mais difíceis, então você acabava por obrigatoriamente ter que passar pelo processo, né? Como você veio para cá muito jovem, pô, você enfrentou o que aqui? Ah, ok, você veio numa condição de jogar, veio. Mas você veio sozinho, num mundo que você não conhecia, em 1998, que não tinha rede social, não tinha nada. Acho que nem acompanhamento psicológico tinha. Não. Nem isso. Não tinha, exatamente, não tinha nada até disso. para falar com nossa família era uma complicação, né? Porque não existia telefone. A minha irmã morou na Áustria, Minha irmã morou na Áustria, só falava com ela domingo. Não, exatamente. Porque era por telefone. Era um pulso. Exatamente, era um pulso. Exatamente, falava com ela aos domingos. Então, até isso mudou também. Então, cara, assim, queria que você falasse aí quais são os dias das aulas lá no CT, onde é o CT, como te localizar, como fazer a inscrição, tudo isso, o que é preciso, enfim. Pode mandar bala aí para falar para as pessoas. As aulas é de segunda a sexta-feira. Todos os dias, né? Segunda a sexta-feira, exatamente. Daqui a pouco tem até que dar treino. Segunda a sexta-feira, que é às 10 horas, às 11 horas da manhã. Às 18 e às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Tem um Instagram que é o alan.cavalcante, ctalan.cavalcante. São dois. Né? Não, é o CT.Alan Cavalcante e tem o meu que sempre foi do atleta, que é o Alan Cavalcante, né? Que é um dos treinos e um meu. E o Facebook, que é Escolinha de Futebol Alan Cavalcante. Quem quiser entrar em contato, pode ir lá, mandar mensagem que eu respondo sempre. Se eu não responder na hora, com 2 horas ou 3 horas depois eu respondo. E tem criança... Para todas as idades, masculino, feminino, criança, velho, papagaio, periquito. Para todo mundo a gente tem que ensinar. Levar o Edu lá para fazer uma aula técnica. E é bem fácil de localizar para quem tá aqui na redondeza, aqui em Cascais. É bem de frente ali, na Baía de Cascais mesmo, de frente pro Hotel Bahia. É bem no centrão, não tem como errar. Não tem como. É uma das vistas mais bonitas, e talvez seja por isso, agora, de verdade, eu quando venho dali da Marina, em direção ali, eu acho aquela vista, olhando a Bahia, linda, né? E uma coisa que me dá, só falta uma coisa ali para completar, uma coisa que me dá um acalento toda vez que eu passo, é ver as bolinhas subindo e descendo ali, né, da rede de futevôlei. Faltou só uma água de coco para me deixar mais. Pois é. Assim, eu tive sorte de dar os treinos ali, né? Que eu digo que é o meu escritório. E a vista é tão bonita que não cansa. Tô lá há 7 anos e aquele visual nunca me cansa. É muito bonito aquilo, aquela parte lá. A gente é privilegiado de estar aqui. Né, essa visão que você fala, quando eu cheguei em Portugal, eu fui fazer uma mudança, né? Com um cara... E a gente ia para Cascais. E ele veio exatamente lá quando vem da Marina, ali, dobra ali. Cara, aquele visual, quando vai chegando assim, putz, eu falo, cara, é inigualável. Juro, cara, aquele foi o dia, eu falei, cara, que lugar é esse?
Então é espetacular mesmo e tu é um privilegiado por ter um escritório ali na cara do gol. Já viu o presidente várias vezes ali, né? Já conversei com ele várias vezes. Ele agora já não vai mais lá desde a pandemia, mas ele estava sempre lá no começo, lá, ia dar sempre o seu mergulho e falava sempre comigo. Eu já vi umas 2 vezes lá, cara, sentado na areia lá sozinho, sem ninguém, sem segurança, sem nada. Aí aparecia alguém pra Não, tava pra sempre tirar com segurança. foto. Tava sempre com segurança. É? O segurança tava sempre em cima. Em cima, né? É. Cara, das vezes que eu vi, assim, eu vi ele atravessando tudo, aí, mas também não olhei mais. Aí ele ia lá sozinho, mas assim, ficava lá sozinho na areia. Cara, Mas a gente além de ter o privilégio de ter essa vista, né? Agora você falou do presidente próximo, mas também ter o Alan com essa história toda cara, foi muito... ali. Então, assim, quando você vai treinar na tua escolinha, você não tem só uma aula de futebol, né? Você tem uma aula de vida ali, de atleta, de história, porque, cara, é muito legal você praticar um esporte, mas eu quando nadei, quando estava muito próximo de me profissionalizar, mesmo de assinar contrato, eu desisti. Porque isso na época eu tinha 16 para 17 anos, estava entrando na faculdade e 17, isso mesmo. E aí era muito difícil, cara. É você passar por essa fase. Eu falo, cara, ser atleta, as pessoas falam, atleta ganha muito dinheiro, cara, mas ninguém nunca esteve na pele de um atleta mesmo, como o Alan foi, você abdicar da tua família. Qual idade você tinha quando você chegou aqui em 23. Portugal? 23 anos, cara. Sozinho, em Portugal. O cara que veio lá do norte do Brasil, cara, que talvez, eu não sei, me desculpa se eu estiver falando besteira, mas que a gente acaba tendo mais limitado, assim, um mundo que não é tão grande, tão aberto. Aí tu vem para outro país, apesar... Fala-se Portugal, mas, pô, pra gente que é brasileiro, vocês portugueses que estão assistindo, eu, quando cheguei aqui, eu podia estar sentado numa mesa e se eu não estivesse participando da conversa de outros portugueses, eu não conseguia entender o que a mesa do lado estava falando entre 2 portugueses. Então, assim, apesar de a gente não ter uma barreira tão grande da língua, né, mas culturalmente falando é bem difícil. Então, quando você está lá concluindo tudo isso com a Ala, pô, além disso tudo, você tem essa história para poder ouvir, você tem essa experiência para poder, até mesmo você que, cara, quer fazer futebol até a nível profissional, você que joga, e, cara, tá lá do lado de um atleta, pô, de seleção, é outro nível. É você poder... É aquilo que ela falou. Como é que ele aprendeu? O que ele fazia? Ele olhava os grandes atletas e ele se espelhava naquilo. Ele pegava o que ele achava que era importante e fazia. E hoje você fazer escolinha num cara desse nível, meu irmão, é outra parada. É isso. Alan, pô, Obrigadão. A gente quer te agradecer, cara. Eu não conhecia o Alan, eu não conhecia ele. Só conhecia ali eu sabia quem era, conhecia ali no Insta, porque... se eu não tô em erro, eu já fui ali, te vi jogar, até num dia que o Júlio César estava lá, ali na Bahia. Mas, cara, te agradecer pela oportunidade, como a gente sempre fala aqui, a nossa ideia aqui no Marombicast é divulgar o desporto aqui em Portugal, todos os desportos, a gente não vai se limitar a falar de musculação, não há limites com relação ao esporte. A gente quer fazer com que Portugal... que as pessoas conheçam todos os esportes de Portugal, né? E essa é a nossa missão. A gente tem aqui o Molinos, que é da área. Eu não sou da área, eu sou só um admirador. E estou aqui só para contribuir com um pouquinho da... Um admirador meu, tá? Admirador do Molinos, Sou admirador de esporte e tal. Mas, enfim, é isso. Obrigado, cara. Se você quiser fazer algumas considerações aí, fica à vontade. E é isso. Só agradecer a vocês mais uma vez. Espero que o programa cada vez cresça mais. Que isso é bom, que ajuda a todos os desportos aqui em Portugal. Obrigadão, Ala. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade e pela força sua aí, cara. Mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, cara. Obrigadão. Sucesso sempre. A gente vai fechar aqui o programa e pedir mais uma vez para vocês, inscrevam-se aí no canal, né? No 2 no Pod. Ativa o sininho. Dá um curtir nesse vídeo aí. E também, se não gostou do vídeo, também pode dar um dislike aí, que tá tudo bem. O importante é vocês assistirem o vídeo. Comentem aqui também embaixo do vídeo aqui quem vocês querem, ou algum esporte que vocês queiram que a gente traga aqui pro nosso programa. E agradecer a Abelha Digital, que é o estúdio que a gente grava aqui. Agradecer a Nutri Evolution, que dá essa força aqui pra gente.
Agradecer ao nosso convidado, Alan. Agradecer ao nosso técnico e até o próximo, né? Sim. É isso aí, gente. Tamo junto. Obrigado Um pela abraço. força. Tchau, Fui. tchau. Até o próximo.